O texto que eu quero que você abra é Lucas 7. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, do 11 ao 17. Na sua santa e bendita palavra. Nós vamos transcorrer rapidamente, eu não quero tomar muito do tempo do culto, porque eu sei que aquilo que o Senhor quer fazer aqui, vai ser feito. Aleluia. Ele já está aqui. Ele já está aqui. Aleluia. Logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Diga isso. Uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Pode seguir mais adiante. E se aproximando da porta da cidade, viu que alguém havia morrido. Ele carregava para fora da cidade o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Aqui Jesus, ele ganha uma notoriedade enquanto ele passava pelos portões da cidade de Naim. Jesus estava indo curar alguém. Ei, se você está aqui, existe um contraste profético nessa igreja. Jesus, ele está vindo curar você, enquanto derrama bálsamo sobre a vida da Thaís e do seu esposo. Então não perca nada do que o Senhor vai fazer nesse lugar. E aqui, os fariseus, eles descobrem algo que nós já sabemos. E nós, como igreja, não podemos fazer vergonha de dizer que não sabemos. Que o nosso Deus tem poder para curar, e Ele é bom. O nosso Deus tem poder para ressuscitar, e Ele é bom. Mas no dia mau, quando Ele não fizer, Ele continua sendo Jesus e sendo bom. Aleluia! Ao mesmo tempo, Simão fariseu convida Jesus para jantar em sua casa, movido pela fama que ele ganhou naquele lugar, e não pela fé. E a palavra vai dizer no mesmo contexto, vai falar de uma mulher, uma pecadora da cidade, que ouve que Jesus está presente. Duas coisas se cruzam nesse cenário. Jesus estava na cidade, diga isso, Jesus está aqui. E havia um pecador na cidade. Será que existem pessoas que podem reconhecer, eu preciso estar aqui? Você veio adorar a Ele? O que você trouxe para oferecer? Simão preparou uma festa, mas não ofereceu água para os seus pés, óleo para a cabeça e nenhum beijo de salvação. Jesus entrou, mas ninguém o recebeu. De verdade, ele sentou-se sozinho. O nome dele era o destaque, mas a presença dele foi ignorada. E no texto do capítulo 7 de Lucas, se a mídia puder abrir o Evangelho de Lucas 7, no capítulo 36, eu vou transcrever dizendo: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco, diga isso, um frasco de alabastro com perfume. E ela levou o vaso de alabastro com unguento e se pôs de trás de Jesus, diga isso, por detrás. Jesus, ele está sempre à frente daquilo que você pensa que ele passou despercebido de você. E aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Reclina sua cabeça no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, nós viemos trazer algo ao Senhor. Também preparamos algo, Jesus. Não sabemos se é digno, se é o suficiente, mas eu não saio daqui até que tudo seja derramado, até a última gota da minha adoração e dessa mensagem que o Senhor confiou a mim. Pai, derrama sobre os seus filhos, abra os ouvidos espirituais, os olhos, fale através dessa igreja, fale através do teu espírito profético. Usa a minha vida, que eu desapareça nesse altar, que a tua palavra fale e não te cales. No nome de Jesus, fica conosco. Jesus. Eu quero dizer para você que essa mulher não é Maria de Betânia,
Nós vamos esclarecer isso com profundidade. Ela é uma mulher anônima, apenas chamada de uma pecadora. Maria de Betânia também ungiu Jesus em João 12, Mateus 16 e Marcos 14. Vai fazer menção a ela na Judéia, dias antes da sua crucificação. Aqui nós estamos em Lucas 7, provavelmente na Galileia, bem antes. O importante é afirmar que essa mulher que ungiu Jesus, ela trouxe algo, mesmo sem ser convidada. E aconteceu ali que antes de tudo, antes de ser convidado, nós vamos ouvir falar de um homem, de um Cristo e de um Salvador. É interessante porque ele pereceu, ele passou por todas as nossas prensas. Ele foi esmagado e moído. Ele não rejeitou nenhum dos propósitos do Pai como homem. Mas ele também não deixou de receber nenhuma adoração e glória. E não deixou de ser notado em vida. Eu quero dizer que a adoração que você honra é a mesma que recai sobre a sua vida. A única moeda que paga a honra é a honra. Por isso Jesus, ele sabe reconhecer aqueles que estão interpretando um papel diante dele e aqueles que vieram para adorar. E era muito comum no contraste judaico, quando os fariseus, eles davam uma festa, eles se tornavam muito célebres naquele lugar. Então você podia, como hoje nós temos as janelas, os meios digitais, a equipe midiática de todas as igrejas e de todos os meios de comunicação. Hoje nós assistimos o que acontece na vida de pessoas famosas e anônimas através de uma janela, de uma porta. Mas aqui nesse contraste, Maria, ela ouve falar do banquete. Ela sabe que lá tem um banquete. Mas ela não foi lá para ser servida, querido. Nós viemos aqui e nós temos duas escolhas. Aqueles que convidam Jesus para vir fazer uma escala conosco, para sentar na cadeira, para que os pastores te vejam na transmissão, para que você possa ser o membro da carteirinha que não faltou. Alguém que reconhece que Jesus está na casa, que não é digno, mas foi perdoado, foi convidado, não pelos fariseus, porque fariseu, querido, religioso, ele não convida pecadoras para um banquete público, somente para os banquetes particulares. Todo muito religioso esconde um grande pecado que não vai ser mascarado por muito tempo diante de Jesus, porque a natureza do nosso Jesus é a sua justiça. Não fuja do lugar onde as pessoas conhecem a sua história. Um dos maiores desafios de ser remido é sustentar a remissão onde você vive. Ei, não foge de estar na igreja no dia mau. Não foge da presença na sua prensa. Não foge se você caiu ontem. Não foge se você não foi forte hoje. Entra na casa, reconhece que Cristo está lá. Ele está lá. Ninguém preparou um lugar para Ele. Mas e se eu te disser que Ele, o convidado, está esperando o convidado? Jesus, ele locou salão sem pagar, numa grande casa reconhecida. É isso que nós recebemos na igreja local. Todo o conforto de um banquete que não custeamos. Ele pagou tudo. Existem os anfitriões, os mordomos do céu, os pastores, os profetas dessa casa, que eles gerem essa casa, fazem a gestão dessa casa. Mas o Cristo é que sustenta a vida deles. Então, eu quero dizer para você que existe alguém que pode não conhecer o seu nome, mas Jesus conhece você. E Ele sabe o que você veio fazer aqui. Ele sabe. Ele sabe o que eu e você carregamos quando nós saímos da nossa casa e aquilo que nós não carregamos. No capítulo de Lucas, do capítulo 7, no verso 38, vai dizer assim: e estando por detrás dos seus pés chorando, começou a regar-lhe com as lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos. O culto é o que eu trago para entregar. A adoração é o que eu sou quando eu entrego. Culto você veio trazer a sua oferta,
sua boa roupa, os seus recursos. Adoração é aquilo que você é quando você chegou aqui e do jeito que você está. Exatamente isso. Adora a Deus. Porque Jesus, Ele não rejeita nem o nosso culto, nem a nossa adoração. Eu gostaria que a mídia pudesse abrir, por favor, Hebreus capítulo 2, verso 11 e 12. Para aqueles que entraram aqui hoje, se sentindo indignos de estar na casa do Pai e nos acompanham pelos meios digitais, existem algumas cadeiras que não estão ocupadas hoje, mas até o próximo culto, você vai ser a pessoa que vai invadir as conformidades locais e rasgar o teu coração, porque tem lugar na mesa para você e é por causa dele que você tem que estar aqui. Hebreus vai dizer: ora, tanto o que santifica quanto o que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. E diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da assembleia te louvarei. Jesus não tem vergonha da sua adoração sincera, mesmo que o mundo ainda veja como um pecador. Jesus ele conta a Simão uma parábola dos 2 devedores. A moral é que quem muito é perdoado, muito ama. Simão faz o banquete, mas não deu honra. A mulher não foi convidada, mas deu tudo. A adoração desce da parede e sobe ao céu. Você está aqui por causa dele. O escândalo da graça é que Jesus sabe exatamente quem você é e ainda assim te recebe. Sustenta a tua adoração enquanto Ele tira o selo do teu frasco. Você está descendo aos pés, mas a adoração está subindo aos céus. Ei, essa mulher, ela chegou naquele lugar e ela recostou na parede. Era o único lugar de acesso para quem não foi convidado. Era o único lugar de acesso. Mas na primeira oportunidade, a palavra vai dizer que ela carregava um frasco de alabastro. Alabastro era um frasco pequeno, não era um vaso grande. Ele era selado, translúcido, e lá dentro continha um unguento caríssimo, muito caro, e não era em grande quantidade. Então, provavelmente, pela cultura, ela estaria andando com ele pendurado ao seu pescoço ou sobre um cinto. Eu quero dizer, se você tomou a decisão de adorar a Deus, não esconda a sua adoração. Leve ela com você à frente, porque o estandarte dele é digno de ser visto. Não era muito o que ela tinha para oferecer, mas era caríssimo, era escandaloso. E só havia uma maneira de ser derramado. Ele precisava ser deslacrado. Hoje aqui o Senhor, Ele tirou algo de você. Ele tirou o selo, Ele tirou aquilo que prendia o bom perfume. Ele tirou e você não estava preparado. Ele destampou, Ele deslacrou. Ele rompeu os seus cordões. E você tem uma decisão a tomar aqui. Você pode fazer como essa mulher, que ela, com toda certeza, a Bíblia vai dizer que ela era uma pecadora. Na cultura judaica, eles costumavam intitular assim pessoas de pecados imorais, sexuais. Talvez o meu e o seu pecado, se escondidos, são até maiores do que o daquela mulher. Mas o desfecho da adoração, o escândalo da graça, é que Ele sabe quem você é, e sabe como você cheira, e sabe como você chegou aqui, e sabe se você está recostado na parede, e sabe se o seu vaso foi arrancado o tampo, e sabe se você está espremido, e sabe. Por isso Ele te espera. E ela vai até Jesus pelas suas costas, indigna, como um dia eu cheguei até Ele, totalmente despedaçada. Um divórcio,
Um filho com tantos diagnósticos, outro filho desviado da presença do Senhor. Mas eu tomei uma decisão, querido, no dia da minha dor, dos meus lutos, no dia da perca, no dia mau. Eu precisei estar lá, não na minha escala, não para cantar uma canção em que eu fazia o solo. Eu sabia que Ele não rejeitaria aquilo que Ele mesmo produziu em mim. Óleo puro, bom perfume. É só Ele que produz adoração genuína e sincera, entende? Você e eu não somos capazes. Então não se envergonhe de adorar a Deus de maneira espontânea. Eu ouço sempre uma ministra que está muito famosa na internet, eu vou replicar o que ela diz. Não deixe alguém que não morreu por você ditar como você deve adorar alguém que morreu por você. Não deixe alguém dizer o seu dia de luto, você deveria estar na sua casa, você deveria estar recostado, você deveria estar pranteando. Ei, não permita alguém que não morreu por você dizer como você deve adorá-lo, como você deve se entregar, o que você deve ofertar, porque aquele que morreu por você é digno. E Ele te recebeu quando ninguém te receberia, ninguém te aceitaria, nem te convidaria. Jesus, Ele dá destaque àquela mulher anônima, não pela sua oferta, mas pela sua decisão. Você pode estar na parede, mas você pode estar aos pés. Ei, ela derrama nos pés dele, ela se arrepende. Tudo que aquela mulher queria, querido, tudo que ela queria, não era ser vista, não era ser famosa, ela só queria adorar, ela só queria rasgar o seu coração. Jesus, Ele continua entrando nas igrejas, nas casas, nos corações, dentro de nós. Ele continua esperando um convidado de honra que não foi convidado. E quando ela chega aos seus pés, ela derrama aquele óleo. Eu posso sentir profeticamente, pela fé, o perfume que exalava daquele coração rejeitado, enquanto ela era espremida junto com aquele óleo que ela derramou. Ei, não é só sobre o que você canta, não é só sobre o que você entrega. É porque quando Jesus te encontrou, ninguém te aceitaria como você estava, mas Ele escandalosamente te recebeu e te aceitou. Jesus, Ele sustenta o peso de dizer: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus, Ele sustenta o peso de dizer: ah, mas é santinho, santinho, agora está lá naquela igreja da pastora Thaís, do pastor Rafael, fazendo o quê? Estava com a vida toda arrebentada. Jesus, Ele não precisa que você o aceite. Foi Ele quem te aceitou primeiro. Ele que te convidou. Esse é o escândalo da graça. Ele nos aceitou muito antes de nós reconhecermos quem Ele era. Ele sabia e por isso Ele não negou nenhuma gota do seu sangue. E essa é uma mulher que também não negou nenhuma gota da sua adoração. E hoje num culto como esse, onde você tem exemplos como os dos obreiros dessa casa. Ah, Jesus, é impossível que nós tenhamos um coração fim e farsante diante de um Deus genuíno que só quer receber a adoração. Porque lá na eternidade, querido, não vai ter microfone, não vai ter cargo, não vão haver os 5 ministérios, não vão haver. Isso tudo é muito importante, edifica e eleva o reino nessa terra. Nós precisamos de evangelistas, apóstolos, pastores, profetas. Nós precisamos de mestres da palavra. Mas na eternidade, aquilo que não cessa se chama adoração. Aquela mulher, ela se encontra exatamente onde ela queria estar. Eu estou onde eu queria estar. Eu estou aqui para adorá-lo. É por isso que eu vim aqui, querido. Eu não vim aqui para cumprir uma agenda, eu não vim aqui para cumprir um rito. Não. Eu vim aqui porque Jesus, Ele não tem vergonha da minha adoração. Eu estou aqui por causa dEle.
Ele trouxe algo a nos entregar. Jesus, Ele continua nos cultos, em reuniões, em casas, mas Ele quer ser adorado. E a mulher sabia que pela cultura o lugar dela era na parede, mas a voz da alma dela dizia: desce, desce, desce. E hoje Jesus está dizendo: sai da parede, quebra o vaso, me dá a tua entrega, eu recebo a tua adoração, eu recebo. E ela sabia o que ela estava derramando, portanto ela não queria desperdiçar nenhuma gota. Enquanto ela derramava aquele unguento puro, ela chorava, reconhecendo todos os pecados, mas ela chorava: que acesso precioso eu tive aqui. Simão olha de longe e diz assim: se ele fosse profeta de verdade, ele saberia que ela é uma pecadora indigna de tocar nele. E se eu te disser, ele sabe quem é você, ele sabe quem eu sou, mas a gente ainda pode tocar lá. O lugar mais alto que você pode adorar a Deus é no teu dia mais quebrado, aos pés dele, descendo como óleo, escorrendo sobre os seus pés. E ela era tão inteligente, querido, que ela não deixou que as suas lágrimas se misturassem àquele óleo e contaminassem a adoração com a dor dela. Por isso, rapidamente, ela seca com os cabelos: ei, Jesus, eu quero te dar até a última gota da minha adoração. Faz separação hoje, faz separação de mim e da minha dor, faz separação de mim e do meu pecado, faz separação de mim da rejeição, faz separação de mim e daqueles que me acusam, porque o Senhor me prometeu que nada poderia me separar, nem a morte, nem as pestes, nem o dia mau, nem o dia do luto, nem o dia em que você vivesse o seu pior momento, ou o seu mais alto escalão nessa terra. Nada poderia separar você. Isso não é só uma promessa, isso é um decreto. O Senhor não te separa dele no dia da sua dor, o Senhor não te separa no dia da sua alegria, no dia da minha promoção e no dia da minha queda. O único que vai estar lá para mim é o Cristo de Deus, porque foi Ele quem morreu por mim, foi Ele. É por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele, querido, é porque ele é digno, é porque ele hoje te promoveu. Ei, o frasco precisava ser deslacrado, você precisava exalar esse cheiro aí que ele está sentindo. Ele precisava que fosse assim, sem o santo esmagamento, sem o quebrantamento, não teria como produzir em você um novo alimento. Senhor está levantando você nessa cidade, não para cumprir um culto, uma agenda, mas para ajudar a esses pastores a propagar, a levar, a trazer os filhos perdidos. Foi para isso que Ele te levantou. Mas hoje Ele marcou encontro com você para receber adoração. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Hoje Ele te chamou pessoalmente. Que encontro íntimo, profundo. Hey, que encontro íntimo e profundo. Aleluia. Eu sei que existem corações aqui que precisavam receber desse bálsamo fresco, mas Jesus, Ele estava aqui para que você derramasse sobre Ele a sua dor e quem você é. Eu sei que existem pessoas que só vieram cultuar e está tudo bem, mas e se eu te disser que Jesus, Ele já está na casa? Você pode ficar de pé no seu lugar. Tem uma porção quentinha para você. Esse tipo de encontro do convidado esperando o convidado, ele não acontece muitas vezes, mas ele acontece. Ele para a gente nos nossos caminhos. A gente está correndo muito, igreja. Se vocês estão cansados, como disse o profeta, como
corre a pé, como vocês correrão com aqueles que correm a cavalo. Ei, não há mais tempo de perder tempo. É tempo de avivar-nos, de colocar o nosso escudo, a nossa espada e dizer: Deus, eu me alisto. Eu me alisto. Eu me alisto porque foi o Senhor que me chamou, não foram homens. Eu me alisto.